Começar. Aí. Ok. Tá vendo aí agora? Legal. Sim. Legal. Então, agora a gente vai começar, então, a interagir aqui. Bom, bom dia a todos, tá? A gente já começou a aula e o que vai acontecer agora é o seguinte, eu vou primeiro dar alguns recados para vocês, tá? Primeiro recado, não deixem de instalar o aplicativo do CMSP. Por quê? Porque ali no CMSP está concentrado todas as aulas. É claro que a gente tem o Padlet, tem o Facebook, tem pessoas que estão no WhatsApp, mas o canal de preferência é justamente o CMSP. É questão de instalar ele, e aí você vai ter acesso ao mídia, onde está acontecendo essas aulas, tá? Nós temos também, estamos criando também outros meios de estar comunicando com vocês. Foi criado, então, para vocês, um site. Nesse site, digamos assim, está concentrado todas as formas de comunicação e todas as informações que vocês precisam, tá? Eu vou estar compartilhando agora com você a tela do site, tá? E copiando o endereço e botando no chat, para que as pessoas depois consigam ver, tá? Então, primeira coisa, deixa eu colocar essa apresentação. Bom dia, João Paulo. Bom dia. Então, só acompanhar aí, tá bom, meninão? Eu estou apresentando para vocês agora o site que o Benê criou. Então, vai compartilhar aí para vocês agora. Tá vendo o site aí? Esse site, ele é muito bom, foi bem intuitivo. Então, esse site aqui, vocês estão conseguindo visualizar? Sim, eu tô. Sim. Então, esse site está escrito Centro de Mídia, CMSP, não é? É isso. Bom, vamos voltar aqui para ficar na primeira página. Essa primeira página que vocês estão vendo aqui, ela é muito intuitiva, ó. Vocês têm a página inicial, vocês têm aqui também ó, os roteiros de atividade. Vamos no que interessa primeiro, depois vocês dão uma olhada no que tem aí. Ó, quando você vem no roteiro de atividade, você vai ter aqui, ó, dá uma olhadinha. Todos os roteiros de todas as atividades, tá vendo? Isso vai dar acesso a vocês ao Google, ao Drive, né, da escola, ó. Então, exemplo, ó, no dia de 15 a 26, que essa semana a gente tá, e clicar em cima, é claro que vocês não vão ver nada agora, porque eu vou compartilhar. Vocês vão para essa tela aqui, ó. Vocês vão para essa tela aqui. Calma aí, deixa eu parar aqui, porque vai ter que fazer de novo. Aqui. Cadê a telinha? Aqui, ó. Dá uma olhada para a tela que vocês vão. Tá vendo essa tela agora que foi? Sim. Sim. Ó, se você for lá no meu... Lá no meu... Aqui, ó, Regis. Se você for lá, tem a última coisa que eu já postei, ó. Tem aqui, acho que é esse roteiro aqui que é... Vamos ver. Aqui, ó, Sociologia, tá vendo? Então, ó, aqui vocês podem ter acesso a toda a matéria sem precisar entrar lá no Padlet. Ó, tá vendo? É o que a gente vai conversar hoje, ó. Tá? Muito mais prático. É muito mais prático do que qualquer um outro, tá? Então, deixa eu parar aqui para a gente começar a nossa aula. Bom, o que eu quero falar com vocês é o seguinte. As nossas aulas, elas vão ficar muito monótonas se a gente não tiver essa interação, tá? Então, é necessário que a gente tenha essa interação, um momento de orientação, um momento, sabe, de tirar dúvida, passar recado também de outros professores. Vocês estão em contato com outros professores também, né? No que dá, sim.
Então, tem que tentar ao máximo conseguir falar com eles para a gente conseguir encaminhar. Fala assim, mas se eu não fizer atividade, vai ter problema? Não vai ter problema de nada. O problema é que quando você voltar, você vai ter um caminhão de coisa para poder fazer. Aí vai ser difícil. Mas vai voltar? A gente está trabalhando com a perspectiva de que vai voltar sim, e nem que for 2 meses de aula, vocês vão ter presencial e a gente vai findar esse ano. Se o ano que vem vai ter alguma coisa, daí a Secretaria de Educação é que vai decidir isso. Não vai ser a escola e não vai ser o Regis, tá? A escola, a Secretaria de Educação vai cuidar disso aí. Eu estou cuidando dos meus alunos. Eu não posso deixar eles parados, né? Senão daqui a pouco perde aquele pique, daí esquece. Daí nunca mais você vai conseguir recuperar, tá? Uma outra coisa, você pode também acompanhar essas aulas pelo meu blog, né? Lá no meu blog, ela acontece numa velocidade maior, né? Ela acontece com os conteúdos que estão sendo trabalhados, mas ela acontece de uma forma bem mais rápida, tá? Então, se quiser dar um plus no seu entendimento, na compreensão, pode também ir lá no meu blog. Como você vai conseguir no meu blog? Lá no site do PB, tem também lá blog dos professores. Tem vários professores lá que tem blog, a matéria lá também, tá bom? Então não se preocupe com isso. Vamos à aula. Eu creio que todos vocês já devem ter entrado no CMSP e conhecem essa telinha aqui, né? Vou dar para vocês essa telinha. Conhece essa? Aqui. Aqui. Todo mundo conhece essa telinha? Que é de Sociologia Geral, do primeiro ano. Então, se a gente vier aqui, ó, atividades, tem aqui, ó, primeiro bimestre, tudo aquilo que a gente já percorreu, alguns de vocês já até me mandaram essas atividades, outros não, e a gente está agora aqui, ó, segundo bimestre. Para esse segundo bimestre, a gente tem, ó, esse texto aqui, que é o texto da socialização, que a gente vai trabalhar hoje, e tem esse vídeo a respeito de socialização e sociabilidade. Esse conceito a gente já trabalhou. Que é justamente o quê? Aquele negócio da socialização. Lembra da socialização? Socialização primária, socialização secundária. A socialização acontece com a criança, daí quando ela vai para a escola, passa a fazer parte da socialização secundária. Lembra desse conceito? O pessoal começou a trabalhar. Só que agora tem uma palavrinha que eles estão colocando, se chama sociabilidade, tá? Qual que é a diferença de socialização com sociabilidade? Então, eu reservei para vocês um vídeo, tá, do YouTube. Esse vídeo é bem curtinho, 5 minutinhos. Eu queria que vocês assistissem, tá bom? Pode ser? Então, vou colocar ele para vocês, tá? Pode interagir pelo chat se não quiser aparecer com a voz, tá bom? Não tem problema nenhum. Sim. Vou colocar aqui. Sim. Beleza. Tá aparecendo a telinha com o rapazinho aí, meu primo? Então, esse rapaz aí, nós vamos ver o que ele vai falar. Presta atenção no que ele vai falar e a gente vai entender, vai discutir em cima disso, tá bom? Que o texto trata a respeito disso. Vamos lá. Da sociabilidade e da socialização. O que entendemos por sociabilidade? Por sociabilidade, entendemos uma dimensão própria do ser humano, em todas as culturas. O ser humano tem dentro de si a dimensão do ser sociável, da necessidade de viver em comunidade, de viver em tribos, de viver em grupos, de viver em uma sociedade mais complexa. Então, o ser humano tem necessidade da convivência. E ele tem, na sua estrutura, a sociabilidade. Ele é aberto para a vida comunitária. Agora, como é que acontece o processo de socialização? Considerando a cultura ocidental na qual nós vivemos, o que podemos dizer sobre isso? Primeiro, existe uma socialização primária
Existe uma socialização secundária. Peter Berger fala sobre isso. O que entendemos por socialização primária, ou contato primário? Entendemos aqueles primeiros contatos que são feitos na família, na escola, onde a criança aprende, assimila os valores da sociedade. Assim, a família ela é uma instituição que tem por objetivo preparar a criança para a vida em sociedade. E como é que a criança vai ser preparada? Então, o pai, a mãe internalizam valores da cultura. O pai, portanto, mostra para a criança com seus exemplos, com suas palavras, com a sua presença, o que significa ser homem. A mãe, o que significa ser mulher. E a criança vai aprendendo os valores, vai assimilando leis, normas. Progressivamente ela vai para a escola. Na escola ela também vai aprender isso. A escola prepara a criança para a vida social. Isso o sociólogo Durkheim fala com muita precisão. O que Durkheim fala? Existe, portanto, a função da escola, que é preparar a criança para a vida social. A criança ela é um ser que naturalmente ainda não tem a preparação, ela precisa ser preparada para a vida social. Esse livro sociólogo, Emile Durkheim, ele fala de um traço fundamental do ser humano. Inicialmente, naquelas primeiras comunidades, existe algo que ele chama de solidariedade mecânica. O que é solidariedade mecânica? São aqueles traços de socialização onde a criança aprende por meio da família, por meio da sua comunidade, os papéis sociais que dela são esperados pela cultura. Então, o que é a solidariedade mecânica? São daquelas sociedades pré-capitalistas, aquelas sociedades mais tradicionais, onde a consciência coletiva é muito forte. O indivíduo não tem muita autonomia para ser diferente. Ele precisa agir dentro das expectativas sociais. Já se sabe o papel que cada um vai cumprir. Bom, um segundo aspecto é a socialização secundária. O que entendemos por isso? Socialização secundária é quando, tendo já acontecido a socialização primária, na família e na escola, a secundária acontece depois, na juventude e na vida adulta. Quando o jovem, agora no mundo do trabalho, no mundo da universidade, no mundo profissional, ele conhece novas pessoas, tem novos contatos, tem que agora exercer uma função, uma profissão na vida social. E aí, então, ele vai ter projetos. Então, a socialização secundária acontece no mundo profissional, no mundo do trabalho. No mundo capitalista, por exemplo, acontece aquilo que Durkheim chama de solidariedade orgânica. O que quer dizer isso, solidariedade orgânica? Trata-se de uma sociedade já muito mais dividida, com o trabalho dividido em especialidades, muito mais específico, portanto, é a atuação de cada um. E há uma interdependência entre diferentes setores. Então, a sociedade capitalista de matriz mais individualista, de maior autonomia individual, de uma consciência coletiva mais enfraquecida, solidariedade orgânica, tem relação com a socialização secundária no mundo profissional capitalista. Portanto, nesse âmbito, o que é fundamental ter presente como conceito aqui? Socialização. Eu contato os dois secundário. mudar, tá bom? Imagina um exemplo. Seria o mundo empresarial capitalista. Em contrapartida, a socialização primária seria lá daquela comunidade de pescadores, aquele agricultor, aquele artesão do mundo da cultura pré-capitalista. Então, primária e secundária. Primária, ela é mais simples, mais homogênea, de uma consciência coletiva mais forte. Em contrapartida, a solidariedade orgânica ou a secundária no mundo capitalista já tem uma complexidade, uma divisão, uma especificação maior do trabalho, em que a consciência coletiva é menor e na qual o indivíduo tem maior autonomia, inclusive, para fazer a sua vida. Portanto, esses são dois aspectos muito importantes para que você tenha na sua visão. Contato primário ou socialização primária, contato secundário ou socialização secundária. No contato primário, socialização primária, relacione com solidariedade mecânica de Durkheim. E na socialização secundária,
relacione com solidariedade orgânica de Durkheim, considerando o contexto capitalista da cultura ocidental contemporânea. Muito obrigado. Bom, então agora tá tranquilo, né? Vamos voltar para cá. Melhorar o seu inglês com alguns dos melhores deixa eu cancelar isso aqui. Bom, tá todo mundo me ouvindo aí agora, né? Bom, o negócio é o seguinte. Nós vamos agora para vocês. Aí, né, pessoas. O negócio é o seguinte. Nós vamos trabalhar agora o texto que está colocado para vocês, que é de socialização, tá? E sociabilidade. O conceito que está sendo trabalhado aí de socialização é aquela socialização primária, que quando seu pai e tua mãe, né, ensinam você aquelas funções básicas dentro da sociedade, ir ao banheiro, né, a se alimentar, a tomar banho. Isso é a socialização primária. Tem um escritor, né, um autor, um sociólogo, foi um dos pais, né, da sociologia. O nome dele, o cara lá fala de uma forma tal que de repente não entenda. O nome dele é Emile Durkheim. Né? Eu tinha uma professora minha de sociologia que falava alemão, e esse cara é alemão, né, na época, falava, é o Emile Durkheim. Né? Mas para a gente é o Durkheim. Tá? O Durkheim fala em socialização, né, mecânica, né? É aquele negócio bem mecânico, onde a criança não tem muita opção, ela não vai questionar se é assim ou é assado, ela vai seguir aquilo que o pai e a mãe estão falando, tá? É a solidariedade mecânica, né? Ela faz mediante a pressão da sociedade, ela vê todo mundo fazendo aquele jeito, ela continua fazendo daquele mesmo jeito, tá? Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo, só um exemplo, né? Eu vou ao banheiro e deixo a porta aberta, né? Uma criança, ela vendo esse tipo de comportamento, ela vai no banheiro e vai deixar a porta aberta, né? Isso aí para ela vai ser normal. Quando ela sair daqui e for para uma socialização secundária, ela vai para a escola, ela vai começar a perceber que ela não pode ir no banheiro e deixar a porta aberta, né? Então ela vai, é uma solidariedade mecânica, porque se ela deixar a porta aberta, a sociedade vai fazer o quê? Vai sancionar essa ação dela, né? Ou vai criticar, ou então vai falar assim, ou você para ir no banheiro tem que deixar a porta fechada. Ela vai falar, mas na minha casa deixava... Não, a sua casa foi socialização primária. Aqui é uma socialização secundária, tá? Bom dia para quem está chegando. Daí o que acontece então? Só multa aí, multa para não sair o som, tá bom? Vai no microfonezinho e clica em cima. Daí, o que acontece, então? Essa socialização primária, a gente leva isso para a socialização secundária. Quer dizer o quê? Então, quando você chegar na escola, você vai ter, sabe, o básico, né? Como se comporta, né? E quando eu falo ir para a escola, eu não estou falando ir para a escola lá no ensino médio. Eu estou falando ir para a escola lá no jardim da infância, né? Jardim da infância, você vai ter contato com outras crianças, então vai começar a se socializar. Agora tem um outro conceito que está sendo colocado agora para a gente, que é a sociabilidade. O quanto você é sociável, né? O quanto que você consegue se socializar com as pessoas, né? Qual o padrão de assimilação que você teve na sua socialização primária, né? Você conviveu bem com a família, e isso daí a gente traz esses traços, né, para a vida adolescente e para a vida adulta. Os sociólogos pegaram e convencionaram, isso é uma convenção, tá? Não significa que você, depois de velho, não vai ter uma socialização primária. Tem pessoa, que é bem dividido, né? Com a sociologia, tem alguns autores que colocam de forma estanque, assim, ó, a socialização primária é só na infância. De repente, não. De repente, você vai ter um adulto, tá? Vivenciando a socialização primária. Digamos assim que eu traga um indígena para viver na nossa sociedade. Ele vai ter uma socialização primária ou secundária? Ele vai ter uma socialização secundária, porque a primária já foi dada, ele aprendeu a pescar, ele aprendeu a caçar, ele aprendeu a viver a vida dele. Quando ele chega para a nossa sociedade,
o que vai acontecer não é uma socialização, é um outro conceito da sociologia, que se chama aculturação, tá bom? E a gente vai trabalhar isso um pouco mais para frente, tá? Nesse momento aqui, a gente está iniciando esses conceitos da sociologia para tentar colocar para vocês como que acontece a formação da identidade social. Né? O que é a identidade social? Vai depender do grupo social que você vive, a sua religião, a sua formação acadêmica, a sua formação musical, né? Se você teve pai ou teve mãe, né? Se existia família, tudo isso vai formar a sua identidade, tá? Eu queria partir agora para uma olhada no texto para ajudar vocês a fazerem o exercício. Apesar de, lá no texto, né, ter o texto, ter o exercício, muitos alunos, eles se preocupam somente em ir lá, ele copia daqui até aqui, e vai lá e coloca como resposta. E, na verdade, nessa hora, quantas vezes eu já falei para vocês, né? Sociologia é uma matéria que quer que você pense, não quer que você vá lá e copia daqui até aqui e dá a minha resposta. Eu não quero essa resposta que está escrita, eu quero que você reflita em cima daquilo e coloque muito da sua percepção pessoal em cima disso, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer uma apresentação agora do texto para vocês e encaminhar esse texto para que vocês façam os exercícios, né? Quem ainda não entregou. Quem já entregou não vai me entregar de novo, não, porque a minha caixa de e-mail ontem, nossa, era 23 e pouco eu estava respondendo e-mail, né? Imagina só, 11 horas da noite, o nego mandando para mim. Eu não vou deixar para hoje, porque daí hoje já tem aulão, tem outras coisas, esquece. Não vai dar certo para a gente. Então, o que eu peço para vocês? Vamos fazer uma reflexão em cima desse texto, tá? E outra coisa, eu coloquei também um vídeo, né? No início dessa aula aqui está lá um vídeo, essa aula vai estar gravada, vai estar no YouTube, vai estar no Padlet, vai estar até no RedTube, eu estou pensando em colocar já, né? Que isso aqui está um negócio, imagina só. Daí o negócio é o seguinte, eu vou colocar então um texto agora para vocês, tá? Então a gente vai começar apresentando a sala para vocês, tá? E depois de apresentar a sala, a gente vai entrar no texto e começar então uma discussão a respeito disso, tá bom? Então vamos lá. Guia do Google Chrome. Aqui. Ó, estou compartilhando com vocês. Agora que vocês estão vendo essa tela aqui, essa tela é justamente da nossa sala que tem no CMSP, tá? E se a gente for lá no mural, ó, Sociologia Geral, primeiro ano, isso aqui estão todas as classes do primeiro ano, tá bom? Então tem primeiro A até o primeiro E, tá? Isso daí para a gente ter um aulão, só que cada um de vocês vai ter a sala individual, tá? E essa sala individual, cada um vai tentar postar lá esses textos, tá? As atividades. Porque vem para o meu e-mail, vem, mas se está lá no CMSP, eu consigo até dar nota, consigo comunicar com vocês, sabe? Devolver, enviar. Então, ali, para mim, é mais fácil isso, tá? Se puder fazer isso por lá, tudo bem. Não dá? Manda por e-mail para mim. Manda por e-mail para mim que está valendo do mesmo jeito. Então, aqui nessa sala que a gente criou, ó, a gente tem aqui, e se vocês notarem essas atividades, eu separei, ó, segundo bimestre e primeiro bimestre. Primeiro bimestre, você bota em dia isso aqui, segundo bimestre, bota em dia isso aqui, vai ter outras atividades conforme for acontecendo as aulas, tá? O texto que a gente está trabalhando é esse texto aqui, ó. Se a gente vem aqui, ó, roteiro de atividades. Esse roteiro, vocês estão conseguindo ver esse roteiro? Fala para mim. Sim. Sim, né? Legal. Então, vamos voltar lá que eu não estava sabendo se estava passando ou não. Aqui dá para eu aumentar, ó, e vocês conseguirem ver melhor.
tá bom? Lá naquele outro aplicativo, de repente, não dá. Então, você vem aqui no roteiro, ó, semana de 15 até 26, até amanhã. Mas tem que entregar até amanhã, professor? Claro que não. Claro que não. Olha aqui a quantidade de aulas, ó, 4 aulas. Tá vendo? A gente tem, por semana, tem 2. Então, pode ficar tranquilo. A hora que você acabar, você me manda. Tá bom? Então, ó, se a gente vem aqui, ó, a forma que deve ser feito. Ó, aqui, ó, a forma que deve ser feito. Eu coloco aqui para todo mundo, ó, quais são as classes que eles têm que entrar em sociologia. Se você não tem a sala de sociologia da sua classe, ó, tá aqui, ó, primeiro A, você vai lá e acrescenta esse código no CMSP, você vai para a sala. Primeiro B, você acrescenta esse código, vai lá. E aonde que acrescenta esse código, professor? No seu aplicativo aí, no canto direito, tem um maisinho. Lá nesse maisinho, você vai lá e digita esse código, você tem acesso, então, a essa sala que é a sua. Aqui, texto. Sociabilidade e socialização. A construção do indivíduo, né, que é aquela socialização, tá? Não sei se vocês leram, mas tem algumas partes aqui, assim, que são muito interessantes, ó. Ó o rapazão lá, ó. Émile Durkheim, né? O cara viveu lá em 1858 até 1917. Foi um dos primeiros a tratar a respeito do conceito de socialização dentro da sociologia, né? Durkheim via esse processo de socialização como algo específico da infância, ainda que ela ocorra em outras fases da vida, como veremos à frente. É aquilo que eu te falei. Muitas vezes, a gente acha que a pessoa, ela tem a sua socialização primária completada na infância. E não é bem assim. O ser humano é um ser mais diverso, ele é mais complicado, né? Ele é complexo. Não dá para a gente fazer simplesmente assim. É que em sociologia, se eu fosse falar com vocês o sociologuês, a gente falaria em taxonomia. O que é taxonomia, professor? É como se fosse taxar, como se tivesse várias gavetas e cada coisa que vai acontecendo a gente colocasse numa gaveta, né? É separar as coisas por gaveta. E a vida não é assim, né? As nossas gavetas são meio que misturadas. Então, não dá para falar que a socialização primária só acontece na infância. Ela pode também acontecer em outras fases da vida, tá bom? Descendo aqui um pouquinho, a gente vai ter aqui, ó, sociabilidade e socialização. Vamos ver se eu consigo aumentar isso aqui para ler o que a Mafalda está falando. Eu gosto muito disso daqui, desses quadrinhos da Mafalda. Oi, Suzana, será que você poderia me emprestar alguma... Me emprestar sua agulha, né? Bom, eu vou até comprar um só, vou usar uma vez então, eu lembro de pedir para você. Então, pensei... bom, esse quadrinho, né? Como podemos notar, entre as causas desse processo de socialização e sociabilidade, aqui, é possível citar o enquadramento do indivíduo dentro de uma realidade e de valores morais, costumes que regem a sociedade, no qual ele faz parte. O sujeito só irá começar a conseguir formar suas próprias convicções e observações a partir da adolescência, que é a fase de vocês, e de forma mais fundamentada quando adulto. Ou seja, o que eu quero falar a respeito disso daqui? Que quando a gente atinge a adolescência, a gente começa, então, a formar os conceitos daquilo que é certo, daquilo que é errado, mediante ao tipo de socialização que a gente teve. Por exemplo, imagina, então, que uma criança que é socializada de uma forma, por exemplo, todo mundo anda pelado dentro de casa. Daí, de repente, ela sai para a rua pelada e ela percebe que não é bem assim, né? Então, ela começa a formar um conceito mediante ao que ela vai observando, né? O ser humano, ele tem essa capacidade de se autocensurar mediante os valores que ele recebeu, tá? Por exemplo,
quando você vê alguém falar mal da sua religião, né? Você vai falar, opa, calma lá, a coisa não é bem assim. Só que quando você sai de casa, você acha que todo mundo tem a mesma religião, tem as mesmas preferências, gosta das mesmas coisas que você. E com o tempo você vai percebendo que não é bem assim, tá? E o que é o que eu quero colocar para vocês é o seguinte também. Qual que é o grau de sociabilidade, né? O quanto você consegue admitir do diferente dentro da sua vida. Isso daí é que vai determinar qual é o grau de sociabilidade que você conseguiu atingir, né? Como que você consegue conviver com o diferente. Daí aqui, ó, tem a socialização primária, secundária e tem a terciária. A terciária, eu falei para vocês na classe, o que que é? Quando a gente atinge uma determinada fase da nossa vida, né, a gente não mais só assimila, a gente começa a proferir conceitos. E o que que deu esses conceitos para a gente? A experiência. Vocês já notaram como as pessoas mais velhas muitas vezes não dão a menor importância para aquilo que para a gente é um absurdo? Fala, não, para que você vai brigar por causa disso? Ô, rapazinho, eu já tive muita briga por causa disso. E hoje eu paro e olho para trás, isso aí ele falando, né? Paro e olho para trás e falo, isso é uma grande besteira. Você consegue conviver com isso não vai mudar nada na tua... Quer dizer, é um determinado grau de sociabilidade, de socialização, que você consegue conviver com as pessoas. E esse grau de sociabilidade, né, da terceira fase, você só vai conseguir depois de ter alguma experiência, né? Olha só, vamos ler o que ele fala aqui. Socialização terciária acontece na velhice. Aqui podem ocorrer crises pessoais. Olha, meu Deus, eu sempre defendi isso. Quanta besteira que eu fiz, né? Eu não gostava de japonês, por exemplo. E hoje eu vejo que japonês é tão ser humano quanto o negro, quanto o indígena, quanto o branco, né? E hoje eu reflito e falo para vocês, diante da minha experiência, que nós somos todos iguais e que não vale a pena, sabe, discriminar uma pessoa. Quer dizer, ele já está proferindo um conceito, ele não está mais só assimilando, né? Então ele é capaz de o quê? Criar conceitos, criar visões de mundo, né? Isso daí é socialização terciária. Nem todo mundo tem. Muitas pessoas somente reproduzem aquilo que ele assimilou durante a vida. Olha só, socialização terciária. Acontece na velhice. Aqui podem ocorrer crises pessoais, já que o mundo pode parecer-lhe restrito e tedioso. É justamente isso. A pessoa começa a perceber e fala, poxa, mas essa coisa não tem que ser desse jeito, né? A gente pode conviver com o diferente. Pode haver ainda uma dessocialização, né? Ou seja, poxa, eu sempre tive no caminho errado, né? Agora eu vou caminhar por essa outra trilha. Em relação a critérios e valores, ó, critérios e valores, por conta das mudanças ocorridas na sua vida. Ao mesmo tempo, se desenrola uma nova aprendizagem para esse indivíduo, quer dizer, que é a terceira, né, a fase terciária da socialização, fazendo com que ele se adapte à nova realidade, o que implica em uma ressocialização. Conclusão de tudo isso que está sendo falado, da socialização primária, secundária e terciária. Nesse texto, nós abordamos a importância da socialização e da sociabilidade na construção do indivíduo, tá? Também foi explorado como esse processo é desenvolvido, bem como suas características que mostram como os traços culturais, a sua cultura, de onde você veio, qual música que você gosta, né? Que comida você come, e os aspectos sociais da sua vida e sociedade influenciam e afetam no aprendizado, né? No seu próprio aprendizado. Isso aí está demonstrado. Por fim, como que esses agentes socializadores, a família, a escola, a mocinha do supermercado, o pipoqueiro, como que essas pessoas todas que estão ao nosso redor, como que elas influenciam e afetam nesse aprendizado, né, da gente. Por fim, como esses agentes fazem isso, né? Como vimos, o processo de socialização é totalmente afetado pelo convívio diário do sujeito
né, da gente, sujeito social, das nossas relações, no contexto ao qual ele está inserido, né? Como que acontece isso mediante da onde a gente vive, tá? Para que isso se consolide, esse aprendizado se consolide, a gente descer um pouquinho mais, ó, tem essa aulinha aqui do YouTube que eu passei para vocês no comecinho da aula, tá? Aqui tem da onde eu tirei isso, esse texto, e daí aqui tem as questões, tá bom? Vamos agora voltar lá para onde eu estava para eu falar com vocês. Calma aí. Parar essa apresentação. Tá. Todo mundo me vendo? Então tá legal. O que eu quero agora? Vocês já devem ter enviado, né? Para estar aqui na minha aula aqui, são os caras, né? Vocês são muito bons. Você já deve ter feito já o exercício, né? Claro. E eu queria ver com vocês, para a gente trabalhar, refletir um pouquinho em cima desse exercício. Saber se a gente consegue, por exemplo, assim, fazer junto esse exercício, tá? Ver, analisar o que eu estou querendo com esse exercício, tá bom? Então, a gente vai voltar lá e vai ver aquele exercício, tá bom? Tudo bem para vocês? Então, vamos lá, tá bom? Guia do Google Chrome. E aqui. Olha a questão. A sociabilidade, o que é sociabilidade? É uma capacidade natural dos seres humanos para viver em sociedade, né? O quanto você consegue viver em sociedade. Eu confesso para vocês que, apesar de ser sociólogo, eu sou um cara que, falar para você, eu adoro ficar sozinho, assistir televisão, os meus programas. Só que uma quarentena de já para 80 dias, falar para você que dá vontade de você correndo na rua, cara. Eu vou sair dando oi para todo mundo quando acabar a quarentena. Oi, tudo bom? E abraçar então, né? Dar a mão para todo mundo. É uma coisa que a gente... Porque nós somos seres sociais, a gente precisa disso. Vamos lá ver. A sociabilidade é uma capacidade natural dos seres humanos para viver em sociedade, que se desenvolve pelo processo de socialização. Destacam-se nesse processo a assimilação de hábitos, né, das regras e dos costumes característicos por um grupo, em que o processo de socialização varia de cultura para cultura. Aqui ele está falando o quê? Que essa assimilação de hábitos, né, e regras, né, sociais, ela acontece, né, por causa de algumas características do grupo que você está inserido, e esse processo de socialização varia de cultura para cultura. O índio vai ensinar de uma forma, o alemão vai ensinar de outra forma, o japonês de outra forma, a tua mãe, teu pai, tua família, de outra forma. Então, a gente vai acabar assimilando esses hábitos. Na B, capacidade da pessoa em assimilar regras e hábitos de sua cultura como única. Só tem a minha cultura e quem não estiver adaptado ou coerente com a minha cultura é errado, né? Está totalmente errado. Bom, a gente teve um exercício anterior que falava da menininha que usava véu, que ela era muçulmana. Quer dizer, a sociabilidade é essa capacidade de entender o outro, né? Bom, essa daí está também em dúvida dessa questão, tá? Então vamos deixar ela em aberto. Conflitos sociais no todo, né? Aqui destacam-se, conflitos sociais no todo. Todo esse conflito social, né, tem a ver com a nossa capacidade de sociabilidade, né? A grande questão é essa. Apenas os aspectos individuais do homem têm a ver com essa sociabilidade? Uma assimilação de hábitos, das regras e dos costumes característicos de um grupo. Uma assimilação de hábitos, das regras e dos costumes característicos de um grupo. Bom, à medida que a gente já fez essa leitura, vamos voltar lá, ler a questão e destacar aquilo que a gente quer.
Não, destacam-se nesse processo. Quais os itens que se destacam nesse processo? Conflitos sociais como um todo? Nem sempre todo conflito social ele é parte da socialização, tá? Muitas vezes esses conflitos sociais são mediante, digamos assim, alguma coisa que faz você ter uma visão diferente. Por exemplo, odiar quem não gosta do Corinthians, odiar quem não gosta do Palmeiras, né? Então, muitas vezes nós somos induzidos. Isso vai depender do quê? Do grupo social que a gente está inserido. Será que os conflitos sociais, né, pode ser um destaque desse processo? Vamos lá, velho. Então, a, né, ela está dentro daquilo que a gente colocou como que faz parte desse processo. A B, a capacidade da pessoa em assimilar regras e hábitos de sua cultura, da sua cultura como única. Esse não, tá? Conflitos sociais como um todo? Os conflitos sociais são gerados pela sociedade, né? Bom, conflitos sociais. Isso a sociedade aqui propõe isso. Apenas os aspectos individuais do homem, a gente pode colocar como destaque, né, do processo de socialização? Creio que não. Não são apenas os aspectos sociais, tem aspectos, né, sociais que influenciam o homem e que pode ser destacado nesse processo de socialização. Então, apenas aspectos individuais do homem não é uma coisa que dá para ser destacado como um processo de socialização. Uma assimilação de hábitos, regras e dos costumes característicos de um grupo. Isso sim. Bom, se a gente for analisar a questão e o que ela está pedindo, tá? Ela está falando assim, ó, ela fala da sociabilidade, é uma construção natural dos seres humanos para viver em sociedade. Até aí todo mundo tem acordo. Que se desenvolve pelo processo de socialização. Todo aquele processo de aprendizado, e vamos colocar aí, primário, secundário e terciário. Destacam-se nesse processo a B, a C, a D e a E. Bom, o que a gente pode falar aí que não faz parte desse processo de socialização, né, a capacidade de assimilar as regras e hábitos de uma cultura como única. Será que a capacidade da pessoa de assimilar regras e hábitos da sua cultura como única faz parte do processo de socialização? Sim, faz. Porque quando a gente começa a assimilar, né, a forma como a gente deve se comportar como criança, é como aquilo que eu falei. A gente acha que aquilo dali é a forma correta de se fazer as coisas. Tá? E a gente vai perceber que não é bem assim. Depois a gente passa para uma socialização secundária. Conflitos sociais como um todo faz parte da socialização? Tem a ver, né? Apenas aspectos individuais do homem. Não. Não. Quando a gente fala de socialização, a gente tem sempre que abranger a sociedade. E quando a gente fala de aspectos individuais, né, a gente não tem como falar que a gente só assimila aspectos individuais, porque quando você vive num grupo, se o grupo, por exemplo, aqui em casa, todo mundo é ponte pretano. Agora, por quê? Porque desde pequenininho já dei uma camisa da Ponte para os meus filhos, eles acham, então, eles cresceram achando o quê? Que a Ponte Preta era o melhor time, né? E quem influenciou ele? Quem ensinou ele a fazer? Eu. Então, quer dizer, apenas aspectos individuais? Não. A gente assimila aspectos sociais, tá? Então, a gente, quando fala de socialização, a gente não pode falar em apenas aspectos individuais. Eu quero que vocês elaborem agora, né, para mim, uma coisa que justifique que a gente não assimila apenas aspectos individuais, que a gente assimila, sim, aspectos sociais e individuais. Quer um exemplo de um aspecto individual? Eu te dou. O sotaque. O sotaque, né, que a gente tem. Quem é nordestino, por exemplo, e é criado pelos pais, mesmo que aqui em Campinas, onde
a gente acha que não tem aspecto, essa característica de falar caipira, a gente fala muito caipira. É que a gente convive, né, em sociedade, a gente convive, tem essa proximidade, a gente não consegue perceber isso daí. Mas você já abriu a porta da tua casa hoje? Você já tem porta, porteira, né? Tem vermelho, o vermelho, né? Então, tudo isso faz a gente o quê? Assimilar aspectos sociais, tá? E esse aspecto social, ele se baseou no quê? Nenhum indivíduo, ó, apenas aspectos individuais. Não, tem esse aspecto individual, mas tem um aspecto do grupo. Aqui, essa alternativa, então, ela estaria errada, né? Então, eu quero que vocês coloquem para mim, né, uma justificativa que esses apenas aspectos individuais não fazem parte, né, não dá para ser destacado, né, dentro desse processo de socialização, porque a gente tem aspectos sociais e aspectos individuais, tá bom? E então você vai colocar essa justificativa. Todo esse exercício não é para você achar a correta ou a errada, ir lá e fazer um xizinho. Pode ver que embaixo tem uma justificativa, justamente porque eu quero saber como que você chegou àquela conclusão. Certo e errado? Você não vai ver, a não ser que você coloque alguma coisa assim para mim, muito fora, tá? Daí vai ter alguma correção. Fora isso, sociologia é a aula que você tem para você usar aqui, ó, a cabeça, tá bom? A gente tem também aqui, ó, uma segunda questão que é de uma foto. A foto das crianças ali, ó, brincando no parquinho, socializando, né? É a tal da socialização secundária, já é secundária, porque não é só família, tem seres, né? Tem pessoas de outros grupos sociais ali. Essa imagem, ela apresenta a interação entre pessoas de um mesmo grupo. Bom, o mesmo grupo que fala, pessoas que frequentam a mesma escolinha, o mesmo parquinho, tá? O processo de sociabilidade se desenvolve no grupo com base em um conceito sociológico, expresso na foto acima. Sobre ele, analise as alternativas abaixo e assinale a correta. Esse exercício eu vou deixar para a gente fazer... fazer numa outra oportunidade, tá? Vamos trabalhar só aquele primeiro, tá bom? O quanto que a gente consegue perceber, sabe, de interferência do social e do individual. Você consegue separar na tua casa, assim, na tua convivência, né? O que veio do meio social e o que veio só do seu grupo? É difícil, porque o seu grupo também recebe influência, tá? O grande questionamento da sociologia acontece porque lá no começo da sociologia, eles colocaram que como se a sociedade fosse uma sociedade mecânica. Se tudo acontecesse sempre da mesma forma, cada um vai na sua caixinha e tal, e a gente vê que o negócio é meio entrelaçado. A coisa é individual, porque você tem a capacidade de individualizar o seu pensamento com o passar do tempo, mas a gente também tem que levar em consideração que essa capacidade da sua individualidade, ela leva um tempo. Quando você atinge lá a fase terciária, aí sim. Você já ouviu falar que as pessoas mais velhas, elas não ligam muito para as coisas? Justamente porque ela atingiu um grau onde ela pode simplesmente falar, não, eu não quero isso e me recuso a fazer isso. Mas todo mundo faz, vô. Mas eu não quero. E aí, o que vai acontecer se eu não fizer? Né? Ela começa, então, a refletir em cima de toda essa vivência que ela teve na sociedade. Tá bom? Vamos ver. O que eu preciso que vocês me façam agora é o seguinte. Entrem no site, entrem no meu blog, tá? Entrem no CMSP, entrem no Padlet. E agora, como eu falei para vocês, tem o site do Benevenuto Torres.
Lá, sim, você vai ter acesso a tudo que foi colocado para vocês, tá bom? Primeira coisa, vamos pegar o texto, vamos fazer essas questões e vamos me enviar, tá bom? Próxima aula, como essa aqui é a primeira aula, eu tentei ser um pouquinho mais tranquilo, não queria aprofundar muito, para vocês não ficarem também com medo de aparecer aqui para mim e falar, não vou mais voltar naquela aula do Regis não, que é muito complicado, tá? Eu fiz um negócio bem light, uma coisa que vocês estão trabalhando já, mas nas próximas semanas a gente vai entrar um pouquinho mais no debate, que é nessa hora aqui que a gente tem que interagir, tá? Para eu dar as caras também, falar, ó, rapaziada, tô vivo aqui, né? Pode contar comigo, tá bom? E vou passar de novo para vocês, vou fazer, de repente alguém não viu, vou colocar o site do Benevenuto, tá? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês também. Eu tenho aqui, ó, o meu blog, tá? Lá no meu blog, que também vai estar no site da escola, que está também no site da escola, ele tem todas essas aulas e colocado de uma forma diferente, é um pouco mais dinâmico, tá? Eu tenho mais links, às vezes o texto é mais trabalhado, não tem como não tem restrição com espaço, eu coloco outras fotos, então é uma outra praia. Vou mostrar meu blog para vocês, para vocês verem como que tá. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Ó. Uma vez que você entrou lá no meu blog, você vai ter aqui, ó. Tem aqui, eu tenho sexto anos de História e Geografia, o nono ano, daí chegou o de Sociologia. Esse bimestre aqui, a gente vai ter que fazer o quê? Ó, isso aqui, ó, que estão sendo trabalhados no primeiro bimestre. Vamos ver, cadê? Ó, aqui já é tudo segundo bimestre. Ó. Então, se a gente vem aqui, ó, Sociologia, tá aqui. Ó, se a gente clica aqui, ah lá, reconhece esse texto? Então, é o texto que a gente está trabalhando. Ó. Essa aqui seria a quarta aula, tá? Ó, tá lá o videozinho do rapaz que fala da socialização e sociabilidade. Passa um pouquinho, ó. Tá lá, ó. A charge. E tem aqui as questões, ó. Tá? Se quiser voltar, ó, tem as outras aulas também, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Eu só queria que vocês, na medida do possível, fossem lá e dessem uma olhada lá, para ver se tem algo novo, tá bom? Eu vou terminando a aula por aqui, tá bom? Semana que vem, 9 horas da manhã, na quinta-feira, nós temos a aula número 2. E essa aula número 2 vai depender de qual que é o que vai ser trabalhado hoje. Vocês sabiam que hoje tem aula às 3h30, né, às 15h30, né? Às 3h30, tem aula de Sociologia. Dá uma acompanhada lá no CMSP, passa no YouTube também, tá bom? Até mais, rapaziada. Podem se retirar da aula, tá bom? Tchau, tchau. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Vamos lá. Nem pelo chat? Hã? Pessoal, vamos? Vamos falar. Não? Então acabou a aula. Tchau, gente. Até mais.